Bom dia, meu nome é Sankel. Vamos falar hoje sobre o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Mas vamos pontuar aqui no que tange a atuação do oficial de justiça quanto ao momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículos. A questão é saber se, porventura, o oficial de justiça tem um mandado de busca e apreensão e ele está na casa da pessoa, por exemplo, 5h30 da manhã, localiza o veículo, ou então 8 horas da noite, localiza o veículo dentro daquela residência. Se não for franqueada a entrada, ou seja, se o próprio morador não autorizar que o veículo seja retirado de dentro daquele domicílio, é possível, juridicamente, defender a tese de que pode haver um arrombamento na forma do artigo 846 do CPC, aplicado analogicamente aqui ao caso de busca e apreensão, para fins de apreender esse veículo. Esse tema é muito interessante pelo seguinte, veja bem, é evidente que a Constituição Federal, que é a certidão de nascimento da República Federativa do Brasil, por intermédio do Constituinte originário, inseriu o direito fundamental no artigo 5º, inciso 11, da inviolabilidade da casa do indivíduo. Em resumo, bem apertado, é o seguinte, a casa é inviolável. Podemos entrar na casa de alguma pessoa? Podemos. Mas quais são as ressalvas? E essas ressalvas, a própria norma constitucional já traz. Aqui a gente trabalha com a teoria interna de José Afonso da Silva. A Constituição Federal, por intermédio de um enunciado normativo, que é o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, excepciona a si mesmo. Ela traz um direito fundamental, mas ela, com base no princípio da liberdade ou convivência das liberdades públicas, permite excepcionar a si mesmo. Protege o domicílio, evidente, mas também permite a violação desse domicílio em casos específicos. Dentre esses casos, temos autorização do morador. O morador pode autorizar que entre na casa dele. Em caso de flagrante, flagrante aqui é um tema muito interessante na prática de crime. Temos aqui que fazer o link com o tema de repercussão geral 0280, que trabalhou com a hipótese de justificativa posterior, no caso de flagrante. Temos também hipóteses de, se for para prestar socorro, ou então se for, porventura, para um caso de desastre, podemos também ter essa possibilidade de violação do domicílio. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, o artigo 5º, inciso 11, prevê expressamente que é possível violar o domicílio durante o dia. Uma ordem judicial. Aqui temos 2 pontos. Primeiro, ali na Constituição fala durante o dia, mas lá não trata, nem especifica o que é dia. Não traz uma delimitação temporal de qual o marco inicial e o marco final do que seria dia para fins de cumprimento de ordem judicial. E um outro ponto aqui, lá fala ordem judicial, ou seja, existe aqui uma cláusula de reserva de jurisdição. Somente o juiz, no exercício da atividade judicante, é que pode, num caso concreto, proceder à determinação de violação de um domicílio. Então, vamos para a seguinte hipótese. Se, porventura, o dia não está definido, como eu vou definir? Então, como eu vou saber o que é dia? Temos vários critérios que buscam explicar. O primeiro critério, um critério cronológico, esse critério cronológico é trabalhado por José Afonso, que diz que o dia é das 6 da manhã até as 18 horas. Então, isso é dia. Nesse momento, a gente pode fazer o cumprimento de atos que ensejam a violação do domicílio. E uma outra corrente, que é trabalhada por Celso de Mello, que é o ministro do STF, diz que é um critério astrofísico. Esse critério que vai desde o momento que da aurora ao crepúsculo, desde o momento que o sol se nasce até o momento em que ele se põe. E até o Alexandre de Moraes, ele prevê uma outra hipótese, um conceito misto, deve fazer uma junção desses 2 critérios. Mas a despeito dessa discussão, e essa discussão normalmente fica pautada nessas correntes, nesses 3 critérios, atualmente, a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade, passou a prever no artigo 22 um crime de abuso de autoridade toda vez que um agente público ele procede busca e apreensão entre as 9 horas da noite até 5 horas da manhã. De 9 horas da noite até 5 horas da manhã, não pode cumprir mandado de busca e apreensão, violando o domicílio, sob pena de praticar um crime. A contrário senso, a gente poderia extrair uma interpretação no sentido de que, então, será que seria possível cumprir mandado de busca e apreensão violando o domicílio das 5 horas da manhã em diante até as 9 horas da noite?
alguns doutrinadores vêm defendendo essa posição, que eu me recordo aqui agora, o Renato Brasileiro defende essa posição de que poderia, sim, ser cumprido, ou seja, que a lei de abuso de autoridade, ela trouxe uma nova interpretação do que seria dia para fins de incidência do artigo 15, 5, inciso 11 da Constituição Federal. Mas a questão de fundo aqui mesmo, que deve ser enfrentada, é a seguinte: imagina a seguinte situação: eu tenho aqui um mandado de busca e apreensão. Olha aqui. Esse mandado de busca e apreensão, eu estou mais ou menos 5h30 da manhã, em frente ao domicílio. Ou então estou lá 9 horas da noite, 8 horas da noite, 8h30 da noite, nesse domicílio. Será que eu posso fazer a busca e apreensão? Se porventura não for franqueada a entrada, é lógico, se o morador franquear a entrada, consentir, o consentimento é uma autorização válida para fins de violação do domicílio. Aqui fica o seguinte ponto, que é o ponto mais importante de ser abordado. Se porventura há primeiro ponto, é que deve ser analisado se há a ordem judicial de violação do domicílio. Não são todas as decisões que já vêm com essa ordem pronta. Então, o oficial ele tem que estar atento para analisar se no mandado consta a ordem para violar o domicílio, com as consequências necessariamente de, porventura, chamar um reforço policial e se valer dos meios necessários para arrombar, tudo na forma do artigo 846, 846 do CPC, que prevê ali uma forma de violação do domicílio quando a parte ela se opõe à entrada do oficial. Mas lá no CPC, evidente, é aplicado subsidiariamente aqui no que tange ao decreto 911. Então, mutatis mutandis, mudando o que precisa ser mudado, vamos aplicar analogicamente aquele artigo 846, naquela forma lá que prevê que 2 oficiais acompanhem o ato, para dar mais segurança jurídica, enfim, tem as formalidades, lavrar um auto de resistência e assim por diante. Mas, a partir do momento em que o oficial de justiça ele está na porta da casa da pessoa e ele lê o mandado, e normalmente nessas autorizações judiciais não tem prevendo expressamente que ele pode cumprir a ordem de arrombamento de tal hora a tal hora. Não vem. Só vem assim: autorizo o reforço policial, autorizo a ordem de arrombamento. Tudo conforme preconiza a Constituição e também a legislação infraconstitucional. Aí eu me pergunto, e me perguntei num caso concreto, porque eu atuo como oficial de justiça: será que eu posso fazer uma interpretação dessa norma constitucional no que tange a violação do domicílio para após as 6 horas, porque no horário que eu estava lá já era mais de 6 horas da tarde, na hora de fazer o mandato. Será que eu posso fazer uma interpretação no sentido de compreender a aplicabilidade dessa nova corrente que se forma, que permite a violação do domicílio após às 18 horas, porque até então prevalecia esse entendimento, que até às 18 horas poderia ser cumprido. E não, olha, veja bem, não confunda as coisas. O artigo 212 do CPC prevê comunicação de atos processuais entre as 6 horas da manhã até as 20 horas. E pode até estender a comunicação se o ato começar antes. Mas o artigo 212 do CPC, que fala das 6 às 20, ele tem que ser lido à luz da Constituição. É lógico, você pode chegar numa casa 8 horas para fazer uma intimação? Pode. Mas você pode violar o domicílio para fazer intimação, entendeu? Aí já é outra coisa, é outra análise. O que o CPC autoriza é o cumprimento de atos das 6 às 20. Ele não autoriza a violação do domicílio, até porque o CPC é infraconstitucional. Você tem que ler a Constituição e fazer uma interpretação uma interpretação no sentido de ler o 212 à luz do quinto parágrafo, do 5º inciso 11 da Constituição Federal. Naquele momento ali, só voltando, naquele momento eu peguei o mandado e me indaguei. Eu posso fazer essa interpretação? Eu concluí que não. Mas qual foi a conclusão que eu tirei na hora ali? Primeiro ponto é o seguinte: direito fundamental, você não faz interpretação restringindo o direito fundamental. Pelo contrário, é ampliando. Então, o intérprete, e detalhe, numa visão de Peter Harbin, que trabalha com, em sua obra, Sociedade Aberta de Intérpretes da Constituição, todos nós podemos interpretar a Constituição. Qualquer um pode ler e ter uma compreensão. Mas, veja bem, a partir do momento em que há um braço estatal ali, e esse braço estatal era o oficial de justiça, cumprindo uma ordem judicial de busca e apreensão, dando efetividade a uma apreensão de um determinado veículo, ele
naquele momento, ele tem que fazer uma interpretação da norma. Eu tive que fazer a interpretação daquela norma, da norma constitucional. O enunciado normativo do artigo 5º, inciso 11, por um processo de interpretação, e um processo de interpretação aqui num viés de Gadamer, que é Hans-Georg Gadamer, que trabalha com uma teoria monolítica de interpretação. Teoria monolítica no sentido de que a gente só consegue fazer uma interpretação de uma norma se a gente aplicar num caso concreto. Detalhe, esse caso concreto, ele não precisa ser um caso concreto real, ele pode ser um caso que você imagina na sua mente para fazer a aplicabilidade daquela norma. Só se interpreta aplicando. Isso é fato. Só se interpreta aplicando. A gente não adota aquela teoria trifásica de interpretação. Mas, enfim, a conclusão foi que eu não poderia, na condição de oficial, fazer uma interpretação restritiva de direito fundamental, porque direitos fundamentais, você não faz interpretações restritivas, no sentido de tolher o direito daquela pessoa de ter a vida privada dela resguardada no seu domicílio após as 6 horas da tarde, que era até então o entendimento prevalente. E outro ponto, a norma constitucional, do artigo 5º, inciso 11, ela tem uma cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, a interpretação desse dispositivo, no que tange ao momento pelo qual poderia ou não ser cumprido o ato judicial, está direcionado e projetado para o juiz. É o juiz quem deve fazer essa interpretação, e não o executor do mandato. E eu digo executor do mandato, qualquer mandato que você tem que violar o domicílio. Essa interpretação aqui, essa explicação não se restringe à busca e apreensão. Busca e apreensão porque é o caso que eu analisei concretamente, mas qualquer ato que você vá, de alguma forma, violar o domicílio, não importa o que você vai fazer lá, se você vai fazer a busca e apreensão de documento, de veículo, ou se você vai cumprir um outro ato judicial dentro, desde que você tenha que violar o domicílio. Nessa senda aqui, com base em todos esses conceitos aqui, a gente tem que respeitar e fazer uma interpretação dando cotejo com a teoria das 3 esferas da privacidade, de Henrik Henkel, que é um doutrinador alemão, e ele trabalha com as 3 esferas da privacidade. No caso, a primeira esfera é a esfera da vida privada, e a teoria também de 5 esferas da privacidade de Menezes Cordeiro, que é um autor português. São 5 esferas para ele. A vida privada para Menezes Cordeiro está na 3ª esfera. Quando você viola o domicílio de uma pessoa, você está violando a vida privada dela. Você está entrando na casa dela. Talvez estudar hipoteticamente é uma coisa assim que a gente não consegue sentir realmente o que acontece na prática de uma violação do domicílio. É muito tenso, é muito preocupante a situação ali, toda a conjuntura do cumprimento de um mandado. Razão pela qual uma maior segurança jurídica tem que ser dada no que tange a esses atos para fins de você, de alguma forma, excepcionar a incidência de um direito fundamental. Então, com base nessas premissas aqui, e a gente pode fazer um link com outras matérias lá do processo penal, né, que é a trilogia Olmsted, Katsu e Cairo, que trabalha com justamente violações no que tange a produção probatória, mas é outro tema. Mas, enfim, só resumindo aqui essa explicação, num caso concreto, eu concluí que não seria possível o oficial de justiça fazer a interpretação desse enunciado normativo no sentido de compreender que ele poderia se valer da interpretação da lei de abuso de autoridade, a contrário senso, para poder entrar no domicílio entre as 5 horas até as 21 horas. Isso, evidentemente, deve ser alvo de interpretação do próprio magistrado. Por quê? Porque o artigo 5º, inciso 11, no que tange a esse direito fundamental, determina que a ordem judicial deve ser implementada por uma decisão judicial para fins de violação do domicílio. E essa ordem judicial, claro, deve ser interpretada também por aquele que detém o poder de dá-la. Até porque, se permitir ao executor do mandado a interpretação, ao fim e ao cabo, ele que está fazendo a interpretação da amplitude da violação do direito fundamental com cláusula de reserva de jurisdição, e não o magistrado. Nessas pegadas aí, eu espero ter conseguido explanar aqui o meu raciocínio. Evidentemente, tem vários outros aspectos aqui que me passam a cabeça, mas aí o vídeo ficou muito longo, não vou falar, tem muita coisa que passa. Mas é isso aí mesmo. Valeu, tá?